Hoje vamos seguir a nossa jornada pela fermentação heterogênea falando sobre a história da imobilização. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, o link vai estar no card. Lá a gente mergulha nos conceitos fundamentais que ajudam a entender essa técnica, especialmente para quem trabalha na área ou tem interesse nesse assunto, para entender as ferramentas técnicas que viabilizaram a produção dessa cerveja em 48 horas com um frescor inigualável. Nesse vídeo vamos passar por todos esses tópicos da linha do tempo, onde vamos acompanhar como a imobilização evoluiu ao longo do tempo e as aplicações em escala industrial. Vamos ver os desafios enfrentados, as soluções encontradas e as inovações mais recentes nesse campo. Um exemplo clássico da imobilização acontece de forma natural na fermentação acética, usada na produção do vinagre. Esse processo é, na prática, um tipo de fermentação heterogênea. E o interessante é que ocorre de forma espontânea, onde os micro-organismos ficam imobilizados naturalmente graças à simbiose entre a levedura e a Cetobacter. Embora Louis Pasteur tenha proposto a explicação científica para a fermentação acética por volta de 1800, o vinagre já era utilizado pela humanidade há mais de 8.000 anos antes de Cristo. É um dos condimentos mais antigos da história da alimentação. Agora, continuando na nossa linha do tempo, os primeiros registros técnicos sobre imobilização surgiram em 1916, com o uso de enzimas imobilizadas. Já o primeiro processo industrial utilizando essa tecnologia aconteceu em 1969, na produção de L-aminoácidos. Logo depois, a imobilização ganhou espaço na indústria de alimentos e bebidas, com destaque para a enzima glicose isomerase, utilizada para aumentar o teor de frutose no xarope de milho, muito usada em refrigerantes e produtos processados. Na década de 60, o Japão se destacou como um dos pioneiros nesse campo, desenvolvendo mais de 15 sistemas com enzimas micro-organismos imobilizados. Entre aplicações de destaque alguns produtos conhecidos como a produção de saquê, leite sem lactose, manteiga de cacau sintética, penicilina semissintética, entre outros. Quem quiser se aprofundar, pode conferir as referências na descrição do vídeo. Um exemplo dessa época foi o trabalho da empresa Kilp, que implementou com sucesso um processo contínuo de produção de vinagre usando a Cetobacter imobilizada em um bioreator tipo Airlift, o que aumentou significativamente a produtividade. E já que estamos falando disso, no próximo slide vamos entender como funciona um processo contínuo, já que a maior das aplicações com imobilização foi pensada justamente para esse tipo de operação industrial. A ideia de um processo contínuo é simples. Você alimenta o sistema com mosto, que pode ser de cervejas, frutas, entre outros. Ele passa pelo um bioreator, onde ocorre a transformação, resultando em um produto saindo do outro lado. Esse tempo que ele fica recirculando aqui é chamado de tempo de residência, que é o tempo que uma fração desse mosto demora para entrar no sistema e depois sair desse bioreator já convertido. A técnica de imobilização apareceu no meio cervejeiro em 1971 com o bioreator BioBrew na Alemanha. Nesse sistema, a imobilização das leveduras era feita com terra de atomácia que absorvia as células de forma semelhante ao processo de filtração. Para manter essa matriz no lugar, usava-se um filtro que peneirava a passagem do mosto enquanto retinha o material imobilizado. O destaque desse processo era que o tempo de residência era muito curto, apenas de 2 horas e meia. No entanto, o produto ainda apresentava altas concentrações de dicetonas vicinais, o que exigia uma maturação a frio, estendendo o tempo total de produção para cerca de 7 dias. O sistema também apresentou algumas desvantagens importantes. A vida útil do bioreator era apenas de 7 dias, pois ele se entupia rapidamente. Havia baixo consumo de nitrogênio devido ao crescimento celular limitado e a produção de álcools superiores e éster era reduzida, impactando o perfil sensorial da cerveja. Além disso, o pH final da bebida era muito alto e o maior problema era a elevada concentração de alfa-cetolactato, um precursor indesejável de off-flavor. Aqui no sistema a gente tinha que o moço era transferido por uma bomba, onde que entrava no bioreator, que tinha a terra de atomácia junto com o fermento. A terra de atomácia tinha um fermento imobilizado, onde acontecia a fermentação contínua nesse caso. Depois que passava o tempo de 2 horas e meia do tempo de residência desse bioreator, ele ia para os tanques de maturação, onde que muitas vezes era adicionado fermento novamente para terminar a conversão e tentar eliminar um pouco dos off. Depois de ter passado esse tempo de maturação, essa cerveja era distribuída. Em 1973, o sistema foi otimizado com a introdução de um tratamento térmico que convertia o alfa-cetolactato em diacetil, um composto com o aroma indesejável de manteiga. Na sequência, o diacetil era reduzido por meio de uma refermentação com leveduras também imobilizadas, ajudando a limpar o sabor final da cerveja. Logo aqui no sistema a gente tinha o primeiro bioreator. Depois que a fermentação acontecia nesse bioreator, ele passava por um tratamento térmico aqui, onde que a
cerveja era aquecida acima de 60 graus. Depois, esse aquecimento provocava a conversão do alfa-cetolactato em diacetil. Depois dessa conversão acontecer, era resfriada e entrava num segundo bioreator, onde que ia ter uma refermentação que consumia esse diacetil. Apesar de eficiente, esse processo tinha um grande custo energético, já que exigia aquecimento e resfriamento contínuo da cerveja. O sistema até atingiu uma produção 45 vezes maior que o volume do bioreator, mas o principal desafio continuava sendo a alteração no sabor da cerveja em comparação com os métodos tradicionais. Em 1990, a empresa finlandesa Cultor, em parceria com cervejaria na Finlândia e também na Holanda e um grupo de engenharia na Alemanha, desenvolveu um dos primeiros processos industriais bem-sucedidos usando leveduras imobilizadas na produção de cerveja. O primeiro processo foi voltado para a maturação acelerada, com o foco na rápida redução do diacetil e seus precursores. Já o segundo processo foi desenvolvido para a produção de cerveja sem álcool, utilizando o contato a frio entre o mosto e a matriz de leveduras imobilizada. O sistema de maturação funcionava em etapas. A primeira etapa era a centrifugação, já que era um processo de maturação, aqui a gente tinha o mosto já fermentado com as leveduras, eram separadas na centrífuga. Na segunda etapa era o tratamento térmico entre 65 e 90 graus para converter o alfa-cetolactato em diacetil. Depois a gente tinha um resfriamento. O terceiro passo depois do resfriamento era a entrada no bioreator de leito fixo, onde a cerveja passava por partículas de celulose, onde tinha o fermento imobilizado, conhecido comercialmente como Paisheim. Nessa etapa final, as células de leveduras completavam a conversão de acetil restante em acetoína, enquanto também ocorria a maturação de outros sabores, e em seguida era encaminhada para o armazenamento e para o invase. A principal vantagem desse processo era a alta produtividade, com tempo de residência de apenas algumas horas. Esse sistema foi implementado em escala industrial na Finlândia, com capacidade de 1 milhão de hectolitros por ano. Apesar dos bons resultados, o sistema apresentou desafios, especialmente nas primeiras 12 horas de operação, quando foram identificados off-flavors como sabor resinoso e a variação de pH e na retenção de espuma. Um painel de degustadores, grupo treinado para avaliar sensorialmente a cerveja, percebeu diferenças entre o produto tradicional e o fermentado com as células imobilizadas. Mas, ainda assim, a preferência inicial foi pela versão produzida com a nova tecnologia. No caso da cerveja sem álcool, a fermentação era feita inteiramente em um sistema contínuo, com mosto de baixa temperatura e densidade passando por um bioreator com leveduras imobilizadas. O sistema tinha apenas o bioreator. O resultado era uma cerveja com baixo teor alcoólico, sabor mais equilibrado e maior consistência entre os lotes, em comparação com a fermentação clássica por leveduras livres. A Bavária adotou esses sistemas para uma de suas principais cervejas sem álcool, com produção anual de 150 mil hectolitros. Outras cervejarias na Dinamarca e também na Áustria e Espanha também utilizaram essa tecnologia. No Brasil, a cervejaria Brahma também chegou a testar o sistema. Em 1994, os testes iniciais mostraram bom resultado, mas o projeto foi interrompido devido a mudanças internas e a fusão com a Antártica, que reestruturou as prioridades da empresa. A Alfa Laval, que é uma empresa belga, junto com outra empresa de engenharia alemã, criou um sistema bem parecido com o da Cultor para acelerar a maturação da cerveja. Mas, em vez de usar partículas de celulose, eles usaram umas esferas de vidro porosas chamadas de cilium. A levedura fica grudada dentro desses poros, dessas esferas, funcionando como suporte de imobilização. O processo começa com a centrifugação da cerveja verde para tirar as leveduras livres. Depois disso, ela passa por um tanque de aquecimento para 80 graus por 10 minutos, que serve para transformar também o alfa-cetolactato em diacetil, e em seguida também era refermentado no bioreator com as esferas de vidro. Depois disso, era só resfriar e seguir para o invase. Quem investiu nessa tecnologia foi a cervejaria finlandesa Hartwall, que instalou um sistema de 400 mil hectolitros por ano e passou a testar também a fermentação primária em esferas de vidro, com 2 estágios, um com oxigenação e outro sem. Outras cervejarias na Alemanha e também na Bélgica chegaram a projetar plantas com sistemas de até 100 mil hectolitros por ano. Uma que nós brasileiros conhecemos é a Beck, da Alemanha, que também entrou nessa. Eles testaram um reator de leite fluidizado para fazer cerveja sem álcool. O mosto era resfriado a 0 graus e passava pelas esferas de vidro com a levedura. O tempo de contato controlava o teor alcoólico, dava para fazer desde cervejas com menos teor alcoólico, entre 0,05 até 2,5 de teor alcoólico. Em 1996, uma empresa no Japão, a Kirin, chegou a implementar uma unidade de produção de cerveja contínua
contínua com uma capacidade total de produção anual de 185 mil litros. Para aproximar o perfil sensorial de uma cerveja lager tradicional, a Kirin propôs iniciar o processo em um reator CSTR agitado, onde a gente tinha um mosto com leveduras livres sendo agitados e também uma entrada de ar para estimular o crescimento celular e também a produção de éster e álcool superiores. Depois era passado por uma centrífuga para ter a retirada dessas leveduras e em seguida era transferidos para 2 bioreatores de coluna onde tinha o fermento imobilizado para completar o restante da fermentação. Depois desses bioreatores era passado por um trocador de calor para aquecer novamente e transformar o alfa-cetolactato em diacetil e por fim passava por mais um bioreator para consumir esse diacetil e finalizar a fermentação. Apesar de alcançar um perfil sensorial similar ao da fermentação convencional, o projeto enfrentou um fracasso econômico. A matriz se desgastava antes mesmo de atingir 1/5 da capacidade projetada. Havia perdas significativas na etapa de centrifugação. O consumo de energia do tratamento térmico era elevado. Além disso, o sistema levava cerca de 2 semanas apenas para entrar em operação. Também em 1996, a empresa Meura-Delta, empresa belga especializada em equipamentos cervejeiros, também entrou na onda dos sistemas com leveduras imobilizadas. Eles desenvolveram um bioreator usando haste de carboneto de silício como suporte, onde as leveduras ficavam aderidas à superfície interna dessas hastes. Nesse sistema, o mosto circula tanto por fora como por dentro das hastes. O sistema começa na entrada do bioreator, onde que o mosto verde passa por fora das hastes e quando chega na base, ele retorna por dentro das hastes até sair do bioreator. Segundo a Meura-Delta, esse sistema consegue produzir 350 hectolitros de cerveja por hectolitro de volume de bioreator. Chega a ser 4 vezes maior a produtividade de um fermentador em batelada tradicional. No mesmo ano, a Labatt, uma das maiores cervejarias do Canadá, se juntou ao pessoal de engenharia química da Universidade de Western Ontario para desenvolver um sistema de fermentação contínua usando leveduras imobilizadas. Eles usaram um gel à base de caragena, parente daquele que a gente vê no Whirlpool, como matriz para imobilizar as células. Uma das grandes sacadas foi padronizar as esferas em cerca de 2 mm de diâmetro, que isso ajudou muito na transferência de massa, especialmente na absorção de nitrogênio amino livre, que é fundamental para a formação dos compostos que dão sabor à cerveja. Outra inovação foi o próprio bioreator. Eles criaram um modelo com circulação por ar no estilo de ar livre, com um dry tubo que melhorava a movimentação do mosto e o biocatalisador. Esse design proporcionava uma mistura eficiente com pouquíssimo cisalhamento sobre a levedura, o que junto com o tamanho ideal das esferas deixou a transferência de massa entre o mosto e a levedura ainda mais eficiente. Nos testes, eles compararam esse sistema com um fermentador tradicional em batelada e os resultados, enquanto o sistema convencional levava cerca de 7 a 5 dias, o sistema com imobilizado chegava a ser concluído em 20 até 24 horas. Isso dava um ganho absurdo de tempo. Além disso, a quantidade de células livres também foi reduzida cerca de 40 vezes, o que facilitava muito o processo de clarificação depois da fermentação. E em relação ao sabor, apesar de algumas diferenças pequenas, o painel sensorial aprovou a cerveja feita com leveduras imobilizadas e considerou bem parecido com a feita pelo método tradicional. E quem quiser dar uma olhada nos dados completos e na tabela de comparação entre os compostos gerados estão na descrição do vídeo. Foi só em 1997 que a enzima alfa-cetolactato descarboxilase imobilizada começou a ser apresentada como uma alternativa viável. Até então, a disponibilidade dessa enzima era um grande desafio e por isso acreditava-se que os processos físicos de maturação eram mais vantajosos. A Alfa Laval, inclusive, chegou a estimar que seu sistema de maturação poderia reduzir em 50% os custos com equipamento e gerar uma economia operacional anual de até 71%. Vale a pena considerar também que naquela época as cepas de leveduras também apresentavam uma maior produção de diacetil e tinham mais dificuldade de reabsorver e refermentar esses compostos, que exigia processos mais complexos. Além disso, produzir matrizes e suportes para a imobilização era caro, difícil de padronizar e complicado de escalar. Desafios que, em partes, ainda hoje existem, mas como todo o avanço
avanço tecnológico, a técnica de imobilização está voltando à cena, agora com novos desafios e várias barreiras já superadas. Atualmente, no Brasil, temos o conhecimento de duas empresas, a Flash, que ainda comercializa seus bioreatores e levedouras imobilizadas, e a Biofor tem uma palestra no YouTube do Marcelo Braga, do Congresso da Agrária do ano de 2020. Temos também várias universidades pesquisando sobre o assunto, como a USP, Unicamp, a UTFPR e a URGS, têm trabalhos novos todo ano sobre esse assunto. E, é claro, o nosso produto da SA Mart, que chamamos de Projeto Panspermia, o nosso próprio sistema de fermentação heterogênea com leveduras imobilizadas e também os bioreatores, unindo inovação e tecnologia em um jeito totalmente novo de produzir cerveja. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, onde vou explicar como o módulo de fermentação heterogênea do projeto Panspermia funciona, suas vantagens e desvantagens na teoria e na prática, passando por todos esses tópicos.